Solicitamos aos presentes que tomem seus assentos, por favor. Solicitamos aos presentes colocarem seus celulares no modo silencioso ou desligado durante a nossa cerimônia. É uma honra imensa para os cavaleiros, damas, comendadores e para o sereníssimo grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira recebê-los nesta tarde, nessa hospitaleira cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica. Gostaríamos também, em nome dos obreiros e do venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica Cavaleiros da Inconfidência Mineira, loja maçônica jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, que também comemora, nesta tarde, o seu 3º aniversário de fundação, para o qual eu peço uma salva de palmas. Nesta tarde, em especial, relembraremos o nosso Marte, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Nossa cerimônia magna de entrega de encomendas desta tarde terá as seguintes honrarias: colar alferes Tiradentes, colar comendador da Ordem, colar Dom Pedro II, colar Duque de Caxias, medalha Tomás Antônio Gonzaga, medalha da Liberdade e medalha Mérito Humanitário. As comendas acima citadas são homologadas e concedidas pela Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira. Anunciamos a presença do sereníssimo grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, Celso Rafael de Oliveira, acompanhado das seguintes autoridades: Eduardo Teixeira Rezende, grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais; Winder Rodrigues Pinheiro, venerável mestre da loja Cavaleiros da Inconfidência Mineira; Sérgio Quirino Guimarães, segundo grande vigilante das grandes lojas maçônicas de Minas Gerais; Dr. Juarez Moraes de Azevedo, juiz de direito em Nova Lima; Vitor Manuel Malga, grande secretário das grandes lojas do Peru; Coronel Sérgio Soares Fernandes; Tiago Pedrosa Mapa, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto; Dr. Paulo Tasso, juiz de direito da 7ª Vara de Fazenda Pública de Belo Horizonte. Convidamos a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro, que será executado pelo subtenente José Márcio, o saxofone da Polícia Militar de Minas Gerais, na forma de cultuarmos o civismo e o nosso amor à pátria. Filhos deste sol, mãe gentil, pátria amada, Brasil.
sentar, por favor. Para compor a mesa diretora dessa cerimônia, convidamos as seguintes autoridades: o Sereníssimo Grão-Mestre da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, Celso Rafael de Oliveira. O Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, Eduardo Teixeira Rezende. O Venerável Mestre da Loja Cavaleiros da Inconfidência Mineira, Wender Rodrigues Piero. O segundo grande vigilante das grandes vozes maçônicas de Minas Gerais, Sérgio Quirino Guimarães. O juiz de direito de Nova Lima, Dr. Juarez Moraes de Azevedo. O grande secretário das grandes vozes do Peru, Vitor Mauer. Convidamos também o presidente da Assembleia, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, Tiago Pedrosa Mapa. Convidamos também, representando a Polícia Federal, Danilo Emanuel Salas. A Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, pediria a mesa que possa sentar. Peço desculpa. Doutor Paulo Tarso, juiz de direito da 7ª Vara da Fazenda Pública. A Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira é uma entidade sem fins lucrativos que tem sua sede em Belo Horizonte, sendo fundada por comendadores da Ordem dos Cavaleiros da Concórdia, ordem espanhola, surgida em 1246. A ONCIM desenvolve vários trabalhos sociais e culturais, por exemplo, a restauração do patrimônio histórico da estalagem dos Inconfidentes, no sítio São Lourenço da Varginha, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Tem por seu objetivo o estudo, a exaltação dos efeitos dos Inconfidentes e, em especial, seu Marte, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, a valorização dos sentimentos de liberdade, igualdade e fraternidade entre os povos, apoio à cultura e as campanhas oficiais ou não de combate à fome e à miséria, auxiliando ainda diversas entidades filantrópicas através de doações de alimentos, medicamentos e vestuários. É sucessora da Ordem dos Cavaleiros Hospitalares de Vila Rica, ordem assistencial criada na antiga capital de Minas Gerais, pelo Inconfidente Tomás Antônio Gonzaga, em 1779, atuando naquela cidade na época da colônia. E, paralelamente às atividades hospitalares praticadas, foi também o berço do movimento que mais tarde viria a ser conhecido por Inconfidência Mineira. Passamos a direção dos trabalhos deste momento para o Sereníssimo Grão-Mestre da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, Sérgio Rafael de Oliveira, que conduzirá
a cerimônia de iniciação de novos membros ao auxílio. Irmão Mestre Moura, quem são os senhores que desejam iniciar como membro da Ordem dos Cavaleiros de Confidência Mineira? São 7 candidatos que eu, ao chamar, pediria, por favor, que se postasse aqui à frente da mesa. Luciano Miranda Chagas, Pedro Simões Lopes, Lúcio Flávio Júnior, Carlos Magno Carreira Silva, Fernando de Abreu, Alessandro Carvalho de Souza, Elson Alves Rodrigues. Pode subir. O Denis aí. Por favor, pode subir no grupo. Sim. Aqui na frente, ó. Aqui na frente. Só um minutinho, por favor. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa reunião hoje. Nós estamos entregando as medalhas dos confidentes e também iniciando novos cavaleiros, membros da Ordem dos Cavaleiros de Confidência Mineira, que vão se iniciar hoje. Essa iniciação é aberta ao público, não tem problema nenhum ver, porque não tem nada a ver com maçonaria. Muitos dizem, mas é igual maçonaria, não. E nós temos umas passagens aqui, a gente fala uma passagem da água, do fogo, entendeu? E vocês vão prestar atenção que é como se fosse uma peça teatral que vocês vão assistir agora. Deixa eu ver quem possa me ajudar aqui. Vou chamar um membro da Ordem Cavaleiro aqui, por favor. Sérgio e Renato Iago, por favor. Aqui, meus amigos, nós encontramos uma água aqui. Vocês podem vir ficar aqui ao redor aqui, mostrar para vocês a água aqui. Tudo se passa nesse cantinho aqui. Pode chegar para cá, para vocês prestarem atenção. Pode vir para cá, porque assim. Cuidado com o jugo, porque o jugo é muito bravo e o fogo aqui queima. A água, conforme vocês estão vendo aqui, é o elemento indispensável na vida. É o alimento do corpo e do espírito. Ela é utilizada para o batismo, para a limpeza em sua estabilidade. Nos faz pensar sobre a estabilidade social aos conflitos do dia a dia e nos faz pensar sobre as nossas verdades, as nossas ações, dever servir ao próximo, principalmente ajudar os mais necessitados. Então a água é um elemento indispensável na nossa vida que ela não pode faltar. No dia que a água faltar, o nosso planeta morre. E cada cavaleiro, cada membro tem por seu objetivo cuidar da natureza, cuidar da água, cuidar das coisas do nosso planeta. Então, eu vou fazer o batismo de vocês da água. O batismo eu vou fazer de vocês, você vai passando para lá e a fila vai andando passando para lá, ok? Aqui o batismo da água é assim, a água pode ir passando para o outro lado. Aí a gente vai dar sequência às outras partes que tem essa simbologia da Ordem dos Cavaleiros, que muitos poucos, nem Eduardo, que é o nosso grão-mestre, acho que ele não viu, não, sabe? Então é diferente. Isso é como fosse o batismo. Agora vocês, cada um,
é responsável por cuidar da nossa bandeira, da nossa água, para que não falte, né? Agora nós vamos passar o significado do fogo. É uma passagem bonita, tem um significado do fogo. Aí vocês veem aqui, cuidado para não queimar a mão, passa aqui sim e volta para o seu lugar, tá ok? Fogo é produto de combustão que desenvolve calor e luz. O fogo também é elemento útil à vida, aquece o corpo e ilumina a alma. Fora de controle, destrói o seu entorno e, se não for combatido, os danos podem ser irreversíveis. Deveis dedicar às causas buscadas sem prejudicar seu semelhante ou dar-lhe esperança com promessas que sabeis impossíveis de realizar. Lembrei-vos da solidariedade humana, que é sustentada pela energia interior que leva a grandes obras. Ok, obrigado. O fogo também é um elemento que a gente não pode viver sem o fogo, sem essa energia da natureza, né? Então cada um de vocês vem, passa a mão e volta. Para o Luciano, por gentileza, pode começar, né? Sem o calor e isso, cuidar para não queimar a mão, esquema, viu, Luciano? Cuidado para não queimar a mão. Cuidado, viu? Isso é só uma psicologia, gente, para vocês entenderem direitinho o que significa cada elemento dele. Cuidado, gente, não queimar a mão não. Se queimar, fica com cheio de cabelo queimado aqui no auditório, fica ruim. Ok, obrigado. Agora vamos passar para o outro cavaleiro da hora, explicar sobre o que é a caveira, né? E a gente fica pensando aí, tudo, esquece de ver, de cuidar da gente, de cuidar do nosso corpo. E tudo se passa, tudo é passageiro nesse mundo, meu Deus. E a gente tem que cuidar da gente, cuidar das pessoas, cuidar da saúde, cuidar do corpo, principalmente do espírito, né? Então, o nosso irmão aqui, o cavaleiro, vai ler também o que significa a caveira. Caveira, deveis a sua presença entre nós, sua vida ao Criador. A caveira, cabeça descarnada, lembra a nossa constituição física e simboliza a morte. Deveis também saber que para nós a caveira simboliza o início de um ciclo que tem término. Após outro se inicia e assim sucessivamente. Significa compromisso e realização. Significa buscar a equidade. É isso que significa caveira. Vocês podem ficar aí mesmo para vocês não assustar a caveira aqui. Ó, a caveira pode ficar tranquilo aí, né? Agora, meus irmãos, eles estão preparados para ingressar na ordem dos cavaleiros. Faça agora o juramento em frente ao nosso estandarte e na presença dessa assembleia. O nosso estandarte ali na frente ali, ó. Certo? Está ali, é o nosso estandarte da ordem dos cavaleiros. Aí vocês vão repetir comigo. Eu falo eu, cada um fala seu nome. Eu? Alessandro Carvalho Souza. Lúcio Flávio. Fernando de Abreu Armando. Carlos Maia. Luciano. Juro e prometo, de minha livre vontade, pela minha honra e fé, na presença do Criador e dos presentes desta Assembleia de amigos, convidados e irmãos, ser fiel aos princípios dessa ordem, cumprir os meus deveres com ela, auxiliando dentro das minhas condições no trabalho assistencial e filantrópico. Ok. Agora é o seguinte, como o espaço aqui está um pouco curto, né? Cada um vem, aqueles que tiveram um problema de joelho, não precisa ajoelhar não, mas quem não tiver, joelha que agora vocês vão, né? Subiu o batido. Pode ajoelhar. Alguém pode segurar isso aqui para mim, por favor?
Eu vou fazer por um, depois eu vou falar um já falou o nome, depois vem só aqui eu faço só o simbologia da espada. Pelos poderes da missa que me foi conferido, eu vos conheço como cavaleiros da ordem da Confidência Mineira e Pedro, te reconheço como membro efetivo da Ordem dos Cavaleiros da Confidência Mineira. Levanta, Pedro, você agora é um cavaleiro da Ordem dos Cavaleiros da Confidência Mineira. Pode ficar lá atrás. Pedro, te reconheço como cavaleiro da Ordem da Confidência Mineira. Seja muito bem-vindo, que tem muito trabalho para você que é jovem aqui e a tradição nossa continuar. Meu amigo e irmão Deus, eu te reconheço como membro da Ordem dos Cavaleiros de Confidência Mineira. Seja bem-vindo, cavaleiro. Pode voltar ao seu lugar. Lúcio, seja bem-vindo, te reconheço como membro da Ordem dos Cavaleiros de Confidência Mineira. Seja muito bem-vindo, a Ordem vai precisar muito de você, meu irmão. Pode voltar ao seu lugar. Elson, eu te reconheço como membro da Ordem dos Cavaleiros de Confidência Mineira. Seja muito bem-vindo, nós vamos precisar muito do seu auxílio e do seu serviço. Fernando, seja muito bem-vindo à Ordem dos Cavaleiros de Confidência Mineira. Nós vamos precisar muito do seu trabalho, dos seus auxílios assistenciais para a gente poder fazer um mundo melhor para o nosso planeta, para o nosso Brasil, para a nossa nação. Seja bem-vindo, cavaleiro Fernando. Carlos Mago, eu te reconheço como membro da Ordem dos Cavaleiros de Confidência Mineira. Seja bem-vinda, Carlos. Luciano, eu te reconheço como membro da Ordem dos Cavaleiros de Confidência Mineira. Seja bem-vinda, meu irmão. Tem muito trabalho para você ir pela frente. Então, meus irmãos, é isso. Quando o membro da Ordem Cavaleiro vai iniciar em nossa ordem, eles agora estão preparados perante vocês, são testemunhos do juramento, né? Que eles fizeram aí, e eles agora vão receber a comenda do mérito humanitário. E essa comenda do mérito humanitário, eu poderia, o membro da ordem aqui, o Sérgio, o Renato, por favor. Não, eu vou fazer o seguinte, vocês podem ficar aqui mesmo. Pedi um sobrinho nosso, demorei, por favor. Eu gostaria de chamar aqui na frente o Quirino, o Inos, o Eduardo, o Dr. Juarez, o nosso irmão Vitor, por favor, né? O nosso presidente, por favor, todos aqui. Eu vou dar a honra para vocês de condecorar cada membro da Ordem dos Cavaleiros de Confidência Mineira que está iniciando hoje em nossa instituição. Deu aí? Eu sei que falta mais alguém? Você já combinou alguém? Tá bom. Seja muito bem-vindo, tem muita responsabilidade para vocês agora, pode retornar aos seus lugares. Agradeço a ajuda de vocês. Por favor, peço ao coronel Sérgio Fernandes que, por favor, também faça parte da mesa de trabalho do PC. Coronel Sérgio, nós pedimos o senhor desculpas por falar isso. Nós temos que chegar a igreja, tá? Mas conversar mais tempo. Seja bem-vindo aí.
não pode faltar um membro da nossa amada Polícia Militar aqui, né? Então eu peço a salva de palmas para nossa Polícia Militar. Neste momento, o Sereníssimo Grão-Mestre da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, Sérgio Rafael de Oliveira, fará a entrega da comenda Comendador, maior honraria concedida aos Cavaleiros da UNCIM, em reconhecimento ao serviço prestado à instituição. Serão agraciados com a comenda da Ordem os seguintes cavaleiros: Jefferson Rodrigues Câmara, José Márcio de Vasconcelos, Cláudio Vinícius da Cunha Ribeiro, Rodrigo Machado de Andrade, João Gilberto dos Santos, Sérgio Adriano da Silva, Renato Rodrigues Iago, Wanderson Rodrigues da Silva, Renato Luiz Felipe dos Santos Coelho. A comenda Comendador da Ordem dos Cavaleiros, ela é cedida só para membros da Ordem dos Cavaleiros de Confidência Mineira. Quando a pessoa chega no grau de receber a comenda Comendador da Ordem de Confidência Mineira, eles estão aptos a assumir o cargo de grão-mestre da Ordem. Então, todos esses aqui presentes, que são 7, 3, 6, 8, eles estão aptos a ser grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros de Confidência Mineira. Só pode disputar uma eleição da Ordem dos Cavaleiros de Confidência Mineira aqueles que for grão-mestre. Eu fico aliviado por isso, que é um tanto de gente que posso estar passando a minha administração hoje, que é todo tempo, né? E para me ajudar aqui, os sobrinhos demoleiros, lá de um aqui, 2 sobrinhos demoleiros, por favor. Aqui, ó. O que acontece? Um vai ficar lá atrás, eu colocando a comenda e vocês vão amarrando, ok? Você tudo de corre, então a gente com a cabeça de vez em quando faz. Há também um batismo que a gente faz com espada a cada comentador da ordem, como se fosse como se fosse os templários, né? Então agora a gente vai fazer cada um a gente for fazer, a gente vai condecorar. No caso aqui eu vou pedir o Índios da Loja de Cavaleiros de Confidência Mineira, né? Para estar nos ajudando aqui, a condecorando. Eu vou chamando o Eduardo, depois vou chamar o outro. Pode ficar aí, Eduardo, vou chamando um para me ajudar aqui, tá ok? Renato, tá para você aí, não vai na calça não. Pode segurar. Renato Luiz Felipe dos Santos Coelho, eu te reconheço como comentador da Ordem Cavaleiro de Confidência Mineira, meu irmão. Esse é o grau mais alto da Ordem Cavaleiro de Confidência Mineira. Seja mesmo bem-vindo, comentador Renato. E o sobrinho vai amarrar ele. Comenda de comentador da hora. Eu acho que merece uma foto aqui, né? Vai. Ok, obrigado. Rapaz, ficar mais bonito estraga. Ok, obrigado. Renato, pode voltar ao seu lugar que você está trabalhando, né? Sérgio, por favor. Sérgio Adriano, eu te reconheço como comentador da Ordem dos Cavaleiros de Confidência Mineira. Seja bem-vindo, comentador Sérgio Adriano. Doutor, por gentileza, coloca a comenda dele. Aqui é o seguinte, o pessoal acha que vem para a mesa vai ficar sentado, é um trabalho em dobro. Deus ajuda. Vamos tirar umas fotos agora dele. Tirar uma foto. Acabou a bateria. Eu carreguei o celular. Ok, obrigado. Sérgio, pode voltar para o seu lugar. Renato Iago.
pelos relevantes serviços prestados à nossa Ordem Cavaleira de Confidência Mineira, eu dou o título de comentador da Ordem Cavaleira de Confidência Mineira. Seja bem-vindo, comentador Renato Iago. No japonês agora, nós temos também, né? Só para o federal, né? Ô Eduardo, por favor. Nosso grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, nosso Eduardo. Vamos lá. Isso. Renato é nosso assessor jurídico da Ordem Cavaleira. Vamos tirar uma foto. Só voltar o seu lugar. Rodrigo Machado, meu irmão e amigo, eu te reconheço como comentador da Ordem Cavaleira de Confidência Mineira. Seja bem-vindo, comentador Rodrigo Machado. Representando o nosso país, Peru, Vitor Malta, por gentileza, seja muito bem-vindo. Olha, viajou lá do outro país para vir aqui na nossa reunião, tá vendo? A importância que tem a nossa Ordem Cavaleira. Agora vamos dar uma foto. Hoje, entendeu? Vamos ver se é uma foto. Pode cortar ele, não tem problema não. É dia de tirar dentro, né? Posso ver? Tirar uma foto do nosso. Coloca aqui no meio aqui. Seja bem-vindo, governador Rodrigo. João Gilberto, seja bem-vinda. Eu lhe dou o título de comentador da Ordem Cavaleira de Confidência Mineira, que você possa fazer muitos trabalhos e fluir desse cargo em favor das confidências. Eu te reconheço como comentador da Ordem Cavaleira de Confidência Mineira, que seja o nosso representante florestal e responsável por todos os eventos naquela região florestal lá. Seja bem-vindo. O pessoal da mesa aqui, gente, trabalha, me ajuda muito. Por isso que a mesa tem que estar grande. Que ele é o segundo vigilante das grandes lojas de Minas Gerais. Ele está representando aqui o atual grão-mestre em exercício, né? Que o Tatapo está viajando, Tatapo também é nosso comentador da Ordem, e ele está aqui representando hoje a grande loja, o grão-mestre em exercício. Ok. Eu poderia, o nosso coronel, por favor, chegar aqui, que tem um militar aqui, eu vou dar uma honraria para o senhor de colocar o comentador da Ordem. Zé Márcio, eu te reconheço como comentador da Ordem Cavaleira de Confidência Mineira. Seja bem-vindo, comentador José Márcio.
Jefferson. Doutor Juarez, por gentileza. Isso é filhado seu aqui. Jefferson, eu te reconheço como comentador da Ordem Cavaleiro de Confidência Mineira. Seja bem-vindo, comendador. Vamos bater uma foto aqui, doutor Juarez. No meio aqui, ó. Obrigado. Agora vou fazer uma foto ali com todos os comentadores. Tá todo mundo aí? Fazer uma foto aqui da gente aqui. Ok, muito obrigado. Tirou aí? Ok, obrigado, gente. Pode retornar ao seu lugar. Uma salva de palmas para o nosso comunicador. O microfone está longe por causa dele. Obrigado, viu, gente, pela ajuda. Gostaria só de realizar uma retificação aqui. A Câmara Municipal de Ouro Preto está sendo representada pelos diretor-geral da Câmara, o senhor Rodrigo Rocha, que representa nesse momento o presidente Tiago Pedrosa Mapa. Pedimos também desculpa ao coronel Sérgio Fernandes, né, pelo ato já justificado pelo serenista Gromés, né, que seja bem-vindo à mesa diretora. Passaremos agora aos agraciamentos das comendas já anunciadas. Solicitamos os agraciados que, à medida que forem sendo chamados, que se postem em local de destaque à frente da mesa diretora, conforme a numeração fornecida pela chancelaria da medalha a cada agraciado e afixado no solo deste auditório. Solicitamos ainda que algumas comendas terão mais de uma chamada, conforme disposto pela chancelaria. Assim, convocamos... Para a entrega do colar Duque de Caxias, convidamos os agraciados, em chamada única, a se postarem em local de destaque à frente da mesa. Os agraciados são Inder Rodrigues Pinheiro e Rodrigo Piaz do Nascimento. Para proceder à entrega da comenda Duque de Caxias, convidamos o sereníssimo grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros da Confidência Mineira, Celso Rafael de Oliveira. Teria dois demoleiros, por gentileza? Duque de Caxias recebeu o título de Barão de Caxias, foi nomeado comandante das armas da corte, recebeu o título de conde e foi escolhido para o Senado por Dom Pedro II. Recebeu o título de marquês. Com 66 anos, recebeu o título de duque. Foi marechal e nomeado pelo governo federal o patrono do Exército. No dia 25 de agosto, dia do seu nascimento, é celebrado o Dia do Soldado.
e as autoridades a retornarem em seus lugares. Passamos agora ao polar Dom Pedro II. Para a entrega do polar Dom Pedro II, convidamos o agraciado em chamada única a se postar em local de destaque. Os agraciados são Dr. Juarez Moraes de Azevedo, Rodrigo Alberto Oliveira Gaio, Danilo Emanuel de Oliveira Salles, Eduardo Teixeira de Rezende, Sérgio Quirino Guimarães. Nascido no Rio de Janeiro, no dia 2 de dezembro de 1855, e falecido em Paris em 5 de dezembro de 1891. Foi o segundo e último soberano do Império do Brasil, tendo reinado o país durante um período de 58 anos. Nascido no Rio de Janeiro, foi o filho mais novo do imperador Pedro I do Brasil e da imperatriz Maria Leopoldina, membro do ramo brasileiro da Casa de Bragança. Ao indicar no pai a sua viagem para a Europa, tornaram imperador com apenas 5 anos, ressaltando ainda a infância e adolescência triste e solidária, obrigado a passar a maior parte do seu tempo estudando, preparando para imperar. Ele conheceu momentos breves de alegria e poucos amigos na sua idade. Suas experiências como intrigas palacianas e disputas políticas durante esse período tiveram grande impacto na formação de seu caráter. Pedro II cresceu para se tornar um homem com um forte senso de dever e devotação ao seu país e ao seu povo. Por outro lado, ele recebeu-se cada vez mais ao seu papel de como monarca. Herdando o império na liminar da desintegração, Pedro II tornou-se o Brasil uma potência emergente na arena internacional. O Brasil também foi vitorioso em 3 conflitos internacionais: a Guerra do Prata, a Guerra do Uruguai e a Guerra do Paraguai. O imperador foi retirado do poder num súbito golpe de Estado que não tinha maior apoio fora de um pequeno grupo de líderes militares. Dom Pedro II não permitiu qualquer medida contra a sua remoção e ainda apoiou qualquer tentativa de restauração da monarquia, passando os seus últimos dias de anos de vida no exílio na Europa. Peço uma salva de palmas aos agraciados. Passamos a entrega do colar Alferes Tiradentes. Para a entrega do colar Alferes Tiradentes, convidamos os agraciados, ressaltando que para essa comenda teremos 2 chamadas, sendo que à medida que forem convocados, por favor, postarem em local de destaque. Primeira chamada. Na primeira chamada temos Albert Bicalho, Dr. Paulo de Tasso, Duarte Eustáquio Júnior, César Humberto, Vitor Malga, Luiz Roberto, Emílio Cassiano Ramon, Marco Carlos Delgos e Luiz Gustavo Laia. Convidamos o Sereníssimo Dom Mestre Alves Cavaleiro de Cortes para fazer a entrega das comendas.
Convidamos os agraciados a retornar aos seus lugares. Convidamos os agraciados da segunda chamada para postarem local de destaque. Péricles Porto Xavier, Luciano Ribeiro de Paula, Carlos Roberto, doutora Roseli de Fátima Borges, Henrique Alves Teixeira, Jadir Garcia Franco, Wanderson Fábio de Lima, Maurício de Oliveira Júnior, Alessandro Egídio, Sebastião Luiz Tornello. Líder da Inconfidência Mineira e primeiro mártir da independência do Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Sobre ele recaiu a responsabilidade total pelo movimento, sendo o único conspirador condenado à morte, enforcado em 21 de abril de 1792. Teve seu corpo esquartejado, seus membros foram espalhados pelo caminho que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Sua cabeça foi exposta em Vila Rica. Com a sua morte, tornou-se mártir da Inconfidência, mártir da Independência e da República. Uma salva de palmas para o agraciado. Convidamos o agraciado a retornar aos seus lugares. Por favor, proprietário do Gol Prata, placa GZC 3339, o meio está aberto no drop da estacionária. Nós não vamos falar, hein? Ah, tá bom. A gente pode entrar assim. Tá bom. Não,
Faremos agora a entrega. Faremos a entrega da comenda Tomás Antônio Gonzaga. Gostaríamos de convidar, essa chamada também será em 2 chamadas, e convidamos os agraciados da primeira chamada para estar em local de destaque. São Gilmar Prates Teixeira, Capitão Sérgio Rodrigues Dias, Antônio Amâncio de Oliveira, Lúcio Flávio Júnior, Luiz Fernando de Oliveira Freitas, Hélio Rodrigues, Evandro Ferreira de Assis. Por favor, postem à frente da mesa diretora. E para dar início, já colocar os comentadores da ordem para trabalhar, eu gostaria de chamar os novos comentadores da ordem, por gentileza, condecorar o pessoal que está aguardando. Tomás Antônio Gonzaga foi poeta acácio que viveu entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Foi juiz e ouvidor de Vila Rica, atual Ouro Preto. Tomás Antônio Gonzaga também ficou famoso por sua atuação na Conjuração Mineira, no ano de 1789, na qual vários intelectuais e pessoas influentes se uniram contra a monarquia portuguesa e lutavam pela independência da colônia. Eu gostaria de chamar os comentadores para subir aqui e bater uma foto junto com os graciados. Faltou o Rodrigo, filho do Rodrigo, foi embora? Jefferson. Uma salva de palmas para os agraciados. Alguns agraciados retornar em seus lugares às autoridades. Passemos a segunda chamada. Renato Augusto de Miranda, Sargento Rodrigo Silva Lopes, Sargento Fabiano Marcos Evangelista, Sargento Ubiratã Afonso Jorge, Sargento Celestino José da Silveira, Sargento Herbert Gonçalves de Guimarães, Capitão Leandro Augusto Albuquerque Alves. E para condecorar os nossos convidados com a tomada do Gonzaga, gostaria de pedir o Renato e mais os 2 comentadores ali. Você não vai ficar só no seu reunião, não vai decorar o pessoal também, por gentileza, só para decorar o pessoal. Já é comentador da hora, já pode fazer isso.
muitas vezes com essas fardas, mas isso é sempre um jeito. Uma salva de palmas aos agraciados. Os agraciados retornando aos seus lugares. Passamos agora a medalha da liberdade. Para essa comenda nós teremos 4 chamadas. Convidamos os agraciados da primeira chamada, assim que forem convocados, para postarem no local de destaque em frente à mesa diretora. Primeiras chamadas: Alessandro José da Silva, Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, Carlos Mendes, Carlos Américo dos Santos, Cláudio José da Silva, Eduardo José Ataíde, Benito Souza Santos, Luiz Gonzaga Alvarenga Esperança, Paulo Henrique Silva Teixeira, Rony Gomes de Oliveira, Vanilton Aparecido de Assis, Luiz Fernando Silva Teixeira. Convidamos o Serviço Agromestre com as autoridades para que possam condecorar os homenageados. Querido, vai me ajudar, não? Não tem que me tirar as das maiores comedas pegar mais na mão. Olha, já tem esse tomado aqui. Virou? Aqui, Sarah. Logo aqui, Sarah. Não, passa a boca. Temos, fazer uma chamada. Um bambolinho Uma salva de palmas aos agraciados. Convidamos os agraciados a retornar aos seus lugares. Procederemos agora a chamada da segunda chamada. Os agraciados são Romilson Avino Magalhães, Antônio Batista de Carvalho, Emerson José, Vander José da Silva, Vanderlei Claudino Ramos, Cláudio Luiz dos Santos, André Francisco Guedes Silva, Vinícius Chaves Correia, Juvenal Martins de Oliveira de Carvalho, André dos Santos Gonzaga, Jardel Filiberto Henrique, João Bosco Dornello.
Convidamos sereníssimos domésticos e autoridades para comemorar. E pode vir. Aqui não está em casa. Não está em casa. Uma salva de palmas aos agraciados. Um abraço obrigado. A terceira chamada serão condecorados o Major Juliano de Miranda, primeiro tenente Rômulo Pontelli, tenente Marta Lima, aspirante Hawaii, Clarice Faria, Tiago Pedrosa Mapa, Francisco de Assis Silva, Vandir Assis Gonçalves, Marconi Jamilson Freitas Souza, Valquíria Carvalho, terceiro sargento Gilberto Adriano Passos, Milton Fernando Gonçalves Maia. Convidamos o sereníssimo grão-mestre para condecorar os homenageados e convocamos também o coronel Sérgio Fernandes para poder ajudar o sereníssimo grão-mestre nas condecorações.
dia da liberdade. Esse dia que é importante, esse dia da liberdade. Eu lembro lá, porque ele ajudou muito na Cunhá, lá na festa lá. Comigo hoje, que já teve uma coisa lá na casa da professora. Obrigado, viu? Obrigado. Parabéns, viu? Parabéns, viu? Parabéns, viu? Uma salva de palmas ao Graciano. Convidamos a Graciano a retornar em seus lugares. Passamos para a última chamada. Serão agraciados Renato Alves Valadares, Giovanni Moreira Zanetti Campos, Coronel Sérgio Soares Fernandes, Rodrigo Catarino Miranda, Vicente Pinto da Silva, Leonardo Firmino dos Santos. Convidamos a agraciar as autoridades a retornar em seus lugares. Tá bom. Ouviremos agora a palavra do orador oficial da entrega das comidas aqui concedidas, o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil e Minas Gerais, Eduardo Teixeira Rezende, que falará em nome de todos os agraciados desta tarde. Excelentíssimo grão-mestre Celso Rafael de Oliveira, em nome de quem cumprimento todas as autoridades da mesa, meus agraciados, senhoras e senhores, nossos sobrinhos e sobrinhas demolês aqui presentes. Para nós, Minas Gerais, dentro do Brasil, pode ser traduzido como o verdadeiro nome da liberdade. A liberdade, que é um dos pilares mais fortes da maçonaria. Quando o iluminismo francês, através dos seus pensadores, criaram a teologia liberdade, igualdade e fraternidade, eles entendiam, buscando no Renascimento grego, em contraponto ao obscurantismo da Idade Média, eles reconheciam que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E que, como criaturas, filho de um Criador, o homem nasceu para ser livre. Era o princípio grego do hedonismo, que dizia que além de livre, ele nasceu para ser feliz.
A bandeira de Minas Gerais, que os Inconfidentes fizeram, que nós chamamos de bandeira de Inconfidentes, quando eles reuniram para criar um país livre, foi o primeiro clamor de liberdade aqui nas Américas. E quando eles fizeram sob a égide da maçonaria. Álvares Maciel era maçom, estudou na loja francesa de Montpellier, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Padre Rolim e José de Rezende Costa. E na época eles queriam colocar a bandeira da loja francesa de Montpellier, era uma bandeira branca com um triângulo azul, escrito que azul é uma das cores da maçonaria, o vermelho é a outra cor, e dizendo, nessa bandeira, libertas quae seratame. Eles entenderam que se colocasse no nome da bandeira Inconfidente a mesma trilogia maçônica, ela não seria bem-vinda pela população, que eles queriam o maior clamor popular. E a maçonaria, como sendo uma sociedade restrita, uma sociedade um pouco fechada e naquela época muito elitizada, ela não tinha aquele respaldo popular que eles precisavam para o movimento. Eles tinham a ideologia, tinham o conhecimento, buscaram lá no iluminismo francês, de Montesquieu, de Diderot, d'Alembert, todo o arcabouço jurídico legal para se criar um país sob essa égide, mas não havia esse clamor popular. E por sugestão de Alvarenga Peixoto, eles pegaram a primeira égloga do poema de Virgílio, onde ele dizia esse termo, libertas quae seratame. Nesse poema de Virgílio, ele relatava que prestou grandes serviços ao rei. Ele, como escriba, como um erudito, toda a parte de leis do reino, toda a parte de discursos do rei, quem fazia era ele. Nessa época que ele conta nesse poema dele. E ao final da vida, ele já com 70 anos de idade, muito velho, o rei disse para ele que daria o que ele quisesse de presente pelos bons serviços que ele prestou. Naquela época, no sistema feudal, só existiam 3 classes de cidadão. O cidadão livre, que era o próprio cidadão, o escravo, que eram aqueles povos dominados e que se sujeitavam ao trabalho escravo, e os nobres, que faziam parte da família real, que eram os donos da propriedade da terra. No sistema feudal, a terra pertencia ao rei, existia a classe dos clérigos, que ungiam o rei, dizendo que eles foram eleitos por Deus, e que era uma sucessão divina aqui na terra. E nessa classe, se nascia no feudo, morria no feudo. Os únicos cidadãos que podiam sair de um feudo para outro eram os templários maçons, que eram os grandes arquitetos daquela época, que detinham conhecimento da arte da construção. E nesse poema, Virgílio provoca o rei dizendo o seguinte: meu rei, se eu fiz para você um bom serviço, eu nasci cidadão, mas não sou livre, porque a liberdade está lastreada em ter a terra. Então eu quero como presente um pequeno pedaço de terra, não precisa de ser grande, mas um pedaço onde eu possa morrer livre. E vai ser uma liberdade que eu vou conquistar pelo meu conhecimento. O conhecimento me libertou. Quer dizer, o conhecimento estava quebrando todos os paradigmas. E o rei disse que não poderia dar a ele a terra, porque a terra só era para os nobres. E ele disse, então tudo bem, não preciso. E depois o rei reconsiderou e deu a ele a terra. Como ele estava com 70 anos de idade, nesse diálogo que ele faz na primeira égloga, ele diz o seguinte: foi uma liberdade tardia. O que 70 anos de idade naquela época era uma pessoa que não tinha mais horizontes na vida. Então que ele não tinha mais nada para conquistar na vida. Mas mesmo sendo uma liberdade tardia, era uma liberdade. Aí ele diz, libertas quae seratame, liberdade ainda que tardia.
Então esse é o grande recado da maçonaria, para dizer que, na época, 1792, quando se falava na derrama, já estava exaurindo o ouro daqui, e Portugal, Lisboa, tinha sido acometida por um grande terremoto, estava bem endividada com a Inglaterra, e se aumentou o tributo, o Marquês de Pombal aumentou esse tributo, para que nós, brasileiros, resgatássemos toda a Europa da grande crise econômica que ela estava passando. E na época se criou o quinto representa 20% de todo o ouro arrecadado no país. Hoje, nós estamos vendo que o país nosso clama por um novo sentimento de brasilidade. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, alguns insumos básicos como energia, combustível, eles chegam a horrorosa cifra de 48% de tributos, e o povo brasileiro está vendo um país falido, um país onde roubar virou coisa corriqueira. Roubar pode ser travestido de ideologias. Não existe nenhuma ideologia no mundo que prega que pode se roubar. Não existe nada que justifica o roubo. Então, e o nosso país está dando uma prova de maturidade muito grande, porque nós estamos, o nosso representante do Grão-Maestre da Grã-Lóquia do Peru disse que quando desembarcou aqui no Rio de Janeiro, ficou impressionado com a tranquilidade que está o Brasil. Eles achavam lá fora que o nosso país estava passando por uma convulsão social sem precedentes. E a prova da fortaleza da nossa democracia, que os inconfidentes desenvolveram e criaram e reforçaram, é exatamente isso, a passividade do nosso povo. Nosso povo é ordeiro, nosso povo é trabalhador, mas nosso povo hoje confia que nós temos as estruturas no nosso país. Aqui a Polícia Federal, que eu quero render homenagem ao nosso irmão Danilo Salas, aqui presente, e a todo o judiciário na pessoa do juiz Sérgio Moro, as nossas instituições... As nossas instituições estão dando prova de maturidade. Não precisamos de uma convulsão social, não precisamos dividir o país entre ricos e pobres, porque uma das táticas de defesa é exatamente dividir e confrontar irmãos. Nós somos irmãos e todos nós, qualquer que seja a sua classe social, o seu conhecimento, o seu partido político e a sua ideologia, nós somos contra o roubo e desejamos punição exemplar a todos aqueles que dilapidaram o nosso país. Carlos Lacerda, em 1958, num célebre discurso no Rio de Janeiro, ele disse o seguinte: o Brasil é o país das sucessivas crises, desde as naturais artificializadas até as artificiais naturalizadas. Nós vivemos cada crise. Um país como o nosso, eu tive a oportunidade de fazer um discurso em Lisboa, na época, num encontro maçônico, dizendo: olha, nós somos um país muito rico, porque tem mais de 500 anos que vocês nos exploram, nos roubam, muito maior do que o desvio da corrupção política, é o roubo do sistema financeiro internacional, que suga todas as riquezas que o nosso país faz sem nenhum retorno, que nos priva da educação, que nos priva da saúde, que nos priva da segurança, que nos priva de alimentos, sendo nós um dos maiores players no mundo de produção de alimentos. As 10 maiores commodities do mundo, desde os complexos carnes, complexos minerais, ouro, prata, tungstênio, manganês, nióbio. Nós somos os maiores produtores do mundo, alumínio. Dos não minerais, caulin, feldspato, nós somos os maiores produtores do mundo, calcário. Dos setores de energia, a energia da biomassa da cana, a energia hidráulica, a energia atômica, nós detemos as maiores tecnologias e somos os maiores players do mundo. Da madeira, que foi a primeira commodity que começou a se explorar aqui no Brasil, o pau-brasil, que tem o nosso nome, que o nosso país leva esse nome. O pau-brasil era para a cor vermelha, de cor de brasa, por isso que se chama nosso país Brasil. Nós somos os maiores players do mundo e, no entanto, não estamos alçados na condição econômica de quem mais produz para o mundo. Nós detemos tecnologia, nós detemos um povo trabalhador,
nós detemos uma riqueza incomensurável. E eu disse isso, olha, tinha representantes da Inglaterra, eu falei, se a Inglaterra fosse administrada como o Brasil é administrado há mais de 500 anos, ela quebraria com um mês, porque ela não tem tanto recurso como nós temos. Espanha com 2 dias, Portugal com 2 horas. Para vocês terem uma ideia, nós somos roubados por um sistema financeiro internacional muito maior do que a corrupção. A corrupção representa bilhões de dólares. O sistema financeiro internacional, no serviço da nossa dívida, tira, drena tudo que nós produzimos e ainda estão devendo para gerações futuras. Nós precisamos de rever esse sistema, nós precisamos de dar um recado ao mundo. O Brasil não vai quebrar. Vocês sabem por que o Brasil não vai quebrar? Porque o mundo inteiro é agiota. E o agiota não vai deixar a galinha de ovos de ouro dele morrer. O agiota não deixa o devedor dele quebrar. Então essas crises sucessivas que o país está passando, ela vai ser resgatada na frente. Há uma matriz externa muito forte, não é só a questão da corrupção interna, nós precisamos de ter o discernimento e o bom senso de entender que estamos sofrendo uma das mais horríveis guerras econômicas que a história do mundo pode fazer. E o nosso povo não tem fome, o nosso povo não tem escassez, e o nosso povo não perdeu a dignidade de um Brasil mais forte, mais unido. Viva o Brasil! Muito obrigado. Ouviremos agora a palavra do senhor Vitor Mauro, que é o grande secretário das Grandes Lojas do Peru, e nos dirá algumas palavras. Com sua licença, meu portunhol está muito fraco, então vou falar em castelhano, em espanhol. Muy respetable hermano Celso Rafael de Oliveira, gran maestro de la Orden de Caballeros de la Gran Maestro de la Orden de Caballeros de la Inconfidencia, con su venia muy respetable hermano Eduardo Teixeira de Resende, Gran Maestro de la Gran Logia de Minas Gerais, respetables hermanos del Gran Oriente Federado de Brasil, de Minas Gerais y del Gran Oriente Federado de Brasil, y de Oro Prieto, dignidades y oficiales de Minas Gerais, respetables y queridos hermanos, cuñadas, damas y caballeros, sobrinos y sobrinas. Antes de iniciar la breve alocución, es mi deseo agradecer a vosotros, respetables hermanos, Gran Maestro Celso y Gran Maestro Eduardo, y queridos hermanos que integran la Gran Logia de Minas Gerais, el honor de recibir de vuestra parte una condecoración tan importante que es la medalla Colabra Alfredes Tiradentes, a lo mejor inmerecida, que la voy a llevar con mucho cariño y que desde ya atesoro, ya que representa para este humilde obrero una muestra de amor y cariño de este oriente, se sabe dispensar al caminante que toca sus puertas. Quiero también expresar mi alegría y emoción por la joya que se me ha encargado portar a ser entregada a mi muy respetable hermano César Humberto Bazán Naveda, Gran Maestro de Masones del Perú, lamentando el hecho de comunicarle que con mucho pesar nuestro Gran Maestro tuvo que desistir de esta visita por razones y obligaciones propias de la Gran Maestría, por lo cual pide la comprensión y las disculpas del caso. No obstante aquello, estoy seguro que la merced concedida por vosotros, él sabrá aquilatarlas y atesorarla en su justa dimensión, porque como buen masón que es, al igual que ustedes, muy respetables hermanos Celso y Eduardo, él es una persona a quien respeto y admiro mucho por las cualidades humanas y profesionales que lo adoptan y el espíritu masónico que siempre ha caracterizado a lo largo de su brillante carrera iniciática. Enumerar sus logros personales y profesionales sería, muy respetables maestros, abusar del tiempo que dispongo para esta exposición. Pero sí permítanme confesarles que producto del trabajo y dedicación de directos hermanos, hemos conseguido que la membresía de nuestro Oriente haya optado por su elección y estamos seguros que con la protección de
nuestro gran arquitecto del universo va a conducir los destinos de la gran logia de antiguos y líderes aceptados masones del Perú hacia las metas y objetivos masónicos que hemos planificado. Dado que confiamos y esperamos en la certeza que se encuentra plenamente preparado para este fin y con la sabiduría necesaria para conseguir los objetivos y metas que hemos proyectado en nuestro plan estratégico de gobierno. En ese sentido, respetables y queridos hermanos, la masonería peruana guarda con ilusión y confianza que se den los pasos necesarios que nos van a ingresar a la modernidad actual y encaminarnos hacia una verdadera integración latinoamericana que resulta útil y necesaria para todos los orientes de esta parte del continente y estar siempre unidos especialmente con nuestro amado gran hermano que es Brasil. Y cuando hablo de Brasil, siento que mi corazón se inflama de amor y de gratitud. Les confieso que me congratulo de las queridas y antiguas amistades que he logrado eternizar y también por las labores profesionales que he desarrollado en muchas partes de este hermoso y maravilloso país. Y tantas han sido las oportunidades que he aprendido a querer no solo este suelo, sino también a su gente, que solo me ha dado lo que todo ser humano desea, cariño y amor. Ahora, solamente puedo testimoniar que aparte de mi familia masónica brasilera, puedo decir que también tengo mi propia familia aquí, a quien quiero y mucho, como si fuera mi propia sangre. Durante este periodo masónico, los objetivos y metas proyectadas por el muy respetable hermano César Bazán Naveda marcarán un camino histórico en la vida de la masonería peruana. Todo claro está dentro de los marcos de la fraternidad, respeto y tolerancia hacia los miembros de la orden. En ese contexto tenemos la firme convicción de conseguir grandes logros. Dentro de ellos le voy a proponer la creación e instalación de una eficiente Cámara de Comercio Internacional Masónica Regular, cuyo principal objetivo será ayudar el desarrollo de las relaciones masónicas comerciales que todos los países americanos y en especial con nuestra hermana República del Brasil. Este proyecto se sustenta en el hecho de que el Perú en los últimos tiempos ha cobijado un alto volumen de visitantes brasileños que han llegado a mi país y lo han considerado como el sitio ideal para emprender negocios y así alimentar y ampliar las relaciones comerciales de ambos países. Así que debemos darle la importancia que se merece. Otro de los proyectos que le voy a proponer, por así decirlo, es el concerniente a motivar y promocionar la construcción de la Unión Ferrocarrilera Estrada de Ferro interoceánica, que se convertiría en un punto vital y estratégico para el desarrollo de las regiones existentes en nuestro país. Bioceánica en la ligación del Pacífico con el Atlántico, que se convertiría en un punto vital y estratégico para el desarrollo de las regiones existentes en nuestros países, añadiendo como valor agregado el abaratamiento de los costos de transporte y todos los procesos de exportación e importación que llevan a cabo nuestros países, y como complemento al uso proactivo de la carretera interoceánica existente, que ha sido un factor importante en el acercamiento de nuestros países y eje fundamental de las relaciones comerciales con el continente asiático. Todo ello orientado a lograr integrar a la masonería latinoamericana en un solo puño y tener presencia en el firmamento masónico universal. Temas como el que he tratado reúnen el mérito suficiente para tratarlo e intercambiar algunas ideas y planteamientos que sean los más adecuados, que de seguro encontrarán acogida entre los miembros de la orden y de los ilustres invitados que se han dado cita en esta ceremonia, por lo que me pongo a vuestra disposición para las exposiciones del caso en un futuro cercano. Como vosotros sabéis, muy respetables hermanos y grandes maestros, la mitad de mi corazón pertenece a este maravilloso oriente. Yo adoro Brasil y sería inmensamente feliz ver que nuestros dos orientes logren en primer lugar estrechar al máximo esta relación fraterna y posteriormente hacerla extensivo a nuestros países hermanos, y después de todas estas emociones, aquí está este hermano peruano
un masón emocionado que solamente desea decirle que os amo y los tendré siempre en mi corazón por siempre. Por último, deseo reiterar una vez más que la condecoración otorgada, que me honra mucho, así como la que se me ha encargado de entregar a mi gran maestro, asimismo soy el portador de los fraternos saludos de los obreros que trabajan para las enseñanzas del rito escocés antiguo y aceptado, el rito de York y del rito escocés rectificado del oriente del Perú, y en especial de mi madre logia, la respetable logia simbólica Caballeros del Fuego 165 del Valle de Lima, de mi venerable maestro y respetable hermano Julio Morales y todos los respetables y queridos hermanos que decoran sus columnas, y para vos, muy respetable hermano Celso, muy respetable hermano Eduardo, y para todos los amados y respetables y queridos hermanos del oriente de Minas Gerais, que esta tarde se han juntado aquí en esta hermosa ceremonia. Muchas gracias. Senhoras e senhores, a Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, dentro das suas diretrizes de trabalho, nós temos um compromisso imenso com a nossa juventude. Em todos os nossos eventos, sempre estamos pautando os nossos trabalhos pelos jovens, né, que acompanham a maçonaria. E nesta tarde nós tivemos aqui a presença do capítulo Inconfidente de Vila Rica, número 698, e aqui nós passaremos a palavra ao representante do mestre conselheiro, que seria o Tiago Neves, para ele, 5 minutinhos, para ele apresentar o que é a Ordem de Molay e como nós confiamos que esse país, né, brevemente será dirigido por esses jovens, e tem uma mensagem muito bonita. Eu gostaria da atenção do senhor por 5 minutinhos. Tiago. Uma boa tarde a todos, a todas. Grande mestre Celso Rafael, da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira. Grande mestre Eduardo, do Bloco de Minas Gerais. Grande secretário das Lojas do Peru, Vitor Malga. Venerável mestre da Loja Cavaleiros da Inconfidência Mineira, o Inder, e demais autoridades maçônicas aqui presentes. Tios maçons, demais. Vereador Chiquinho de Assis, aqui agraciado, um dos representantes da Câmara de Ouro Preto, demais autoridades civis, militares, convidados e meus irmãos demolês aqui presentes. Bem, nós aqui queremos agradecer o convite que nos foi feito para participar dessa belíssima cerimônia. É a primeira vez, eu creio, que nós estamos aqui nesse momento. Muito simbólico para nós essa aproximação e essa participação na Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira. Também gostaria de parabenizar todos os agraciados, aqui em especial 2 pessoas que são muito queridas para nós, o irmão Rawali, militar, e sênior de Molay, e o nosso querido tio Antenor Barbosa, muito presente na vida capitular. Pois bem, nós da Ordem de Molay somos uma ordem que é feita para jovens de 12 a 21 anos, baseada em 7 princípios cardeais que nós julgamos para um demolei e para uma pessoa de bem, que é o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. Com essas 7 virtudes, nós desenvolvemos diversos trabalhos, dentre eles diversas filantropias em nossa cidade, e com isso nós fazemos vários trabalhos com outros grupos de jovens, outras entidades. Isso nos traz ensinamentos muito valiosos para esses jovens que estão nessa transição da vida adolescente para a vida adulta. Temos diversos exemplos de sucesso na Ordem de Molay, comprovando o sucesso dos nossos trabalhos, tais como Walt Disney e Bill Clinton, são grandes referências mundiais em seus setores. Pois bem, nós, do capítulo Inconfidente de Vila Rica, temos uma história que esse ano está completando 10 anos. E nós fazemos diversos trabalhos, como já disse. Somos responsáveis pelas campanhas anteriores de doação de sangue realizadas pelo Hemominas aqui em Ouro Preto.
e outras filantropias que nós costumamos fazer, que desde já nós gostaríamos de passar a todos vocês que cada coisa que nós fazemos, nossas cerimônias, nossos trabalhos, não são meras fórmulas que as pessoas falam que são vazias. Tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Nós, a partir de nossos trabalhos, desenvolvemos coisas que as pessoas que aqui participam, que aqui estão, e quem trabalha conosco, irá levar para a vida inteira. A partir da convivência capitular, a partir da convivência extracapitular, seja na sociedade, seja com os tios maçons, dentre outras pessoas. Por isso, nós da Ordem Demolei temos esses princípios que, sem dúvidas, e todos creio que assim pensam, são principais, são cardeais para a vida de uma pessoa. Pois bem, o nosso capítulo, como eu já disse, nós estamos completando 10 anos de fundação nesse ano, e por nossa sala capitular, nossos trabalhos passaram diversas pessoas. Nós aqui temos hoje em dia um grupo de irmãos não só dentro do capítulo, mas irmãos fora também da convivência capitular, que mostram realmente o significado da Ordem Demolei, que preza principalmente o companheirismo. Nós aqui temos hoje 6 irmãos aqui representando, e nós gostaríamos aqui, desde já, deixar um abraço e um convite a todos, pois nesses 10 anos nós estaremos fazendo diversas festividades, e sem dúvida a presença de todos que estão aqui presentes é essencial. Nesses 10 anos, como eu já disse, e diversos tios ali, como o tio Caburé, o tio Barbosa, que acompanharam esse trabalho, diversos desses tios, eles sabem do nosso trabalho, que é um trabalho sempre muito sério e sempre voltado a trazer o bem da sociedade ouropretana como um todo. E com isso, nossa ordem foi vou explicar um pouco, nossa ordem foi fundada em 1919 nos Estados Unidos, pelo maçom Frank Sherman Land, e ele viu, a partir de um irmão, na época, que ele perdeu seus pais, e viu que a Ordem Demolei, que ainda não tinha um nome como esse, seria um instrumento de mudança social para os Estados Unidos e para o mundo. A partir daquele momento, a Ordem Demolei foi crescendo, e hoje em dia nós somos a segunda maior ordem juvenil do mundo, atrás apenas dos escoteiros. E com isso, nós vemos que a ordem, com esse crescimento todo, tem trago diversos frutos, como eu já disse, e crescido não só nesses frutos como pessoas de bem, que é o nosso principal foco, mas como líderes na política, na medicina, na engenharia, entre outras áreas. Em relação ao nosso capítulo, mais uma vez, quero aqui registrar que nós ainda iremos mandar convites oficiais e tudo mais, mas mesmo assim, convidar a todos desde já para uma cerimônia que iremos fazer em homenagem ao Dia das Mães, se chama a Cerimônia das Rosas, no dia 1º de maio, na loja maçônica Confidência de Vila Rica, nossa loja patrocinadora, que é uma cerimônia que homenageia para nós um grupo de pessoas, especialmente falando das mães do nosso capítulo, mas um ser que é essencial na vida de qualquer pessoa. A mulher, a mãe, que sem esse grande exemplo não somos nada. Não adianta fazer coisas na Ordem Demolei, na nossa vida, sem o exemplo de nossa família, sem o exemplo de nossas mães. Por isso mesmo queremos convidar a todos para essa cerimônia, dia 1º de maio, às 10 horas da manhã, e para as nossas festividades de 10 anos do capítulo, no mês de novembro. Estaremos entrando em contato com todas as autoridades para repassar esse convite, e assim a gente vai estar tendo essa aproximação maior. No mais, queria mais uma vez agradecer o convite, parabenizar a todos os agraciados, foi uma bela cerimônia, e deixar aqui o nosso abraço e nosso querido carinho com a Ordem Maçônica e com todos os aqui presentes que estão nos ajudando muito no crescimento de nossos trabalhos. Contamos com todos vocês. Muito obrigado. Passamos a palavra ao Sereníssimo Grão-Mestre para suas finalizações.
Boa tarde a todos. Eu fico assim, satisfeito com o nosso evento, porque teve a participação de todos, inclusive das mulheres. A nossa cunhada chegou aqui, eu perdi para colocar aqui, e se não fossem as mulheres, chegou e deu ideia, conseguiu fixar o nosso estandarte sem gastar durex e nem prego. Muito obrigado pela sua ajuda. E já que o Tiago falou nas mulheres, não seria nada sem as mulheres mesmo, gente. As mulheres nos ajudam no dia a dia aí, tudo, né? E por isso que eu vou pedir todos os homens aqui presentes, as mulheres sentadas, uma salva de palmas para as mulheres. A maçonaria não funciona sem as mulheres, sem nossas cunhadas presentes. E a Ordem Cavaleira também, pela mesma forma, não funciona. Eu gostaria também de avisar a Cavaleiros da Inconfidência Mineira, aqui a loja. Eu vou te contar uma história para vocês. Um belo dia chegou amigos para mim e falou: Celso, nós não temos uma loja lá no Ouro Preto do GOB. Vamos dar uma loja lá no Ouro Preto do GOB, mas com o nome Cavaleiros da Inconfidência Mineira. Aí ficou para escolher o rito. É rito brasileiro, escocês, e ficou aquela confusão danada, né, Vicente? Vicente que foi apoiador, ajudou muito, nossos irmãos ali, deputado também que está aí, nos ajudou muito. E hoje tem 3 anos que nós mudamos a loja, a Ordem Cavaleiro. Esse nome, Cavaleiros, a loja Cavaleiros de Confidência Mineira, saiu da Ordem dos Cavaleiros de Confidência Mineira, da qual eu sou um dos fundadores e tenho muito orgulho dessa loja. Porque eu queria, de qualquer jeito, era meu sonho. E agradeço ao grande arquiteto do universo, Eduardo. A gente tem conseguido realizar esse sonho, mudar uma loja do GOB aqui, com esse nome ainda, que esse nome encaixou certinho. Eu não vou falar não, eu tenho deixar nosso irmão Caporel, a Tenor, que nos ajudou demais, a grande loja aqui da região, viu, querido? Ajudou muito. Isso que é a família maçônica aqui nos ajudou muito. Eu não falo o Grande Oriente, GOB, o Grande Loja, falo a nossa família maçônica. Ela é muito unida e está presente, fazendo muita coisa por essa humanidade nossa. E eu não vou deixar passar batido isso, de agradecer nem o nosso venerável que hoje, na época eu conheci ele, era major, hoje é um tenente coronel da Polícia Militar, e é um venerável mestre da loja Cavaleiro de Confidência Mineira, e da qual nós damos parabéns pelo seu aniversário também de 3 anos. Eu vou querer também que ele não vai passar batido, porque ele falou que não queria falar não, mas eu quero que ele fale assim, dá uma palavrinha para os nossos amigos, para os nossos convidados. Sabe por quê? Porque a reunião foi bela, maravilhosa, não tivemos erro nenhum. Outros desacertos, peço desculpa ao nosso coronel, desculpa ao ministro ali, a emoção foi demais. Nós, né? Hoje em dia o nosso músico ali que tocou o hino nacional maravilhosamente para nós. Eu espero que você encerre também com uma música, né? E vou passar por isso para dar uma palavrinha aqui. Eu vou fazer coisa sem combinar, né? Bom, eu só gostaria de primeiro cumprimentar a mesa, em nome do nosso grão-mestre Eduardo, cumprimentar toda a mesa, autoridades, Coronel Sérgio, os nossos irmãos presentes aqui, o magnífico reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, Marconi, representante da Câmara, Chiquinho de Assis. Bom, não vou continuar, não, vou acabar esquecendo alguém de qualquer forma, né? Cumprimentar a todos e agradecer pela presença, pelo apoio. Nós tivemos bastante apoio para organizar o evento da Universidade Federal, da ADOP, da Planet, do Alex, do Buffet, dos nossos irmãos aqui da loja que trabalharam bastante para a gente tentar receber a todos da melhor forma possível. Se não foi a altura de todos, foi o melhor que pudemos fazer, né? A loja novinha, 3 anos só, ainda estamos nos organizando para o futuro. O Celso já falou aqui, também falou aqui que eu estou escalado para organizar outra da Ordem dos Cavaleiros aqui no Preto, para o ano que vem. Para o ano que vem, se o grande arquiteto permitir, será bem melhor, mas creio que o carinho que nós tivemos para receber ele vai suplantar toda e qualquer deficiência, né? E parabenizar a nossa loja pela união do grupo, que com 3 anos já formou uma loja com um grupo grande, com pessoas
muito compromissadas com a ordem, com as nossas ações de filantropia, que não é a finalidade principal da maçonaria, a filantropia, mas nós não vivemos sem fazê-lo. Então, só deixar aqui o nosso agradecimento, agradecer ao Celso pela deferência, né, de nos proporcionar, organizar esse evento, e devolver a palavra para ele não fazer uma surpresa. Mas a surpresa são gostosas, né? Só um minutinho, eu já quebrei mesmo ritualístico aí, então já quebrei o cerimonial mesmo, já estão fechando mesmo, fica com raiva de mim não. Porque as coisas boas vão surgindo. Nós temos o Danilo aqui, o Danilo, ele faz um trabalho na maçonaria, o Coronel Sérgio, que é uma maçonaria em favor da vida e contra as drogas. Eu estou propondo, nossa loja do Caburé, que é a loja, como é que chama a loja? Confidência de Vila Rica e Cavaleiros da Confidência Mineira, e a Ordem dos Cavaleiros, e a todos presentes, para a gente ouvir uma palestra do nosso irmão Danilo aqui em Ouro Preto, nos Demolei, uma reunião aberta, sobre a droga, viu, Danilo? Eu acho que nós estamos precisando fazer isso aqui, e a maçonaria tem responsabilidade muito de a gente trabalhar isso, combater a droga, mesmo falando na palestra, falando, né, passando para os nossos filhos, a família maçom, que levar os filhos, os amigos. Eu acho que nós temos que arranjar um lugar maior, porque nós vamos encher mesmo no auditório para a gente fazer isso, combinar com o Danilo, que faz essa palestra, que está fazendo um trabalho espetacular. Ele é da Polícia Federal, né? E está fazendo esse trabalho com a gente. E, gente, nós temos que trabalhar por aí mesmo, trabalhar em casa, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nós temos amigos aí, de cara, que está passando por esse tipo de problema. E a gente não tem de criticar ninguém ou fundar uma pessoa. Nós temos de dar a mão e ajudar as pessoas a sair dessa. Ninguém sai dessa sozinho, não. Sai com a nossa ajuda, né? Então, nós comentadores de hoje, novos iniciados da Ordem, nós temos hoje, na Ordem dos Cavaleiros, muito trabalho em favor da nossa humanidade, para o crescimento da nossa humanidade. É isso que por isso que nós estamos aqui hoje fazendo esse evento. Aos militares aqui, aos condecorados, agradeço muito a presença de vocês. Vocês sempre são muito bem-vindos. Vocês é um braço da Ordem dos Cavaleiros, praticamente, Coronel Sérgio. A polícia que está um braço da nossa ordem. Nós não fazemos a nossa reunião, a não ser que não tiver um militar presente, né? Os comandantes que passaram pela nossa militar aí nos apoiaram e nos ajudaram muito, né? Então, Eduardo, é esse o nosso trabalho que nós vamos fazer daqui para frente. Então, vamos abraçar essa causa, que é da nossa família maçônica, que é, vamos ajudar o Danilo nesse trabalho de maçonaria a favor da vida e contra as drogas. E o nosso comendador está aí escalado para a gente fazer essa grande reunião aqui em Ouro Preto. Já coloco todos eles à disposição do Danilo aí para estar ajudando, ok? Passa a palavra agora ao nosso mestre de cerimônia para encerrar o nosso trabalho. Como forma de brindarmos todos os agraciados desta tarde, o comendador José Márcio oferecerá um número musical especial para os agraciados. Vamos lá, Zé. Esse número também é para as mulheres, em homenagem às mulheres. Música
gostaríamos de registrar o apoio da Universidade Federal de Ouro Preto, ao Parque Metalúrgico Augusto Barbosa, à Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto, à Polícia Militar de Minas Gerais, à Planet Promoções e Eventos, Alex Buffet, aos Cavaleiros e Damas da Ordem de Cavaleiros da Inconfidência Mineira, ao Grande Oriente do Brasil, que muito contribuíram para que fosse realizado esse evento. Eu gostaria de compartilhar com os senhores um momento que eu tive no ano passado. Eu estava participando de uma palestra do Alexandre Garcia, jornalista vinculado à grande emissora e várias outras instituições. E nessa palestra o Alexandre falou quase 1h30 e no final da sua palestra ele deixou uma reflexão para quase 300 pessoas. E a reflexão dele era muito simples. Ele dizia o seguinte: imagine se nós pegássemos esse país, tirasse toda a população daqui e levasse para o Japão, e pegasse todos os japoneses de lá, né, esquecendo todas as coisas ruins que acontecem, terremotos, trouxesse todo mundo para cá, e deixasse que esses japoneses ficassem aqui por 10 anos. A pergunta dele era simples: o que vocês imaginam que aconteceria ao final de 10 anos? O que seria isso aqui? Então, pronto, já responderam. Então, gente, o que nós precisamos? Cada um que está aqui precisa ser um japonês. Então, vamos mudar esse país. Esse é o momento que nós temos. Estamos passando por um momento difícil, mas temos certeza, se cada um que aqui está presente com um japonês, temos condição de salvar essa pátria. Obrigado. A Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira parabeniza os agraciados e desejam a todos uma boa tarde.